gente! Começando mais um programa Hora do Enem pela TV Escola, o programa que vai te dar aquela força para as provas nacionais do ensino médio do final do ano. Estamos conectados mais do que nunca, porque queremos ver você preparado para o Enem e para a vida, sabendo lidar da melhor forma possível com a sua prova, com a sua mente, com o seu psicológico, com as suas emoções. Queremos ver você indo muito além dos conhecimentos gerais necessários para o exame do ensino médio, que liga você ao ensino superior. E por isso, no programa de hoje, nós vamos conversar com a professora e coordenadora escolar Maria Auxiliadora Ferreira. E você vai saber também como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia apresentada pelo Land Vieira, uma super aula temática de biologia, abordando taxonomia, fluxo de matéria e energia. Então, pegue o seu material, concentre-se, tire qualquer distração e coloque de lado ela. E fique ligadinho, porque está na sua hora, a hora do Enem. E no bate-papo de hoje, Maria Auxiliadora Ferreira, direto de BH, ela que está fazendo um projeto muito bacana com os professores e começou a fazer um projeto novo com alunos que vão fazer o Enem. Tudo bem, Dora? Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Tatiane. Boa tarde a todos. Com certeza. Dora, você é supervisora, né, de professores em BH e está fazendo um projeto muito legal com alunos que vão se preparar aí para as provas do Enem. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Tatiane, nas nossas reuniões no início do ano letivo, nós nos deparamos com muita dificuldade, porque o que nós detectamos através de uma avaliação diagnóstica é que nossos alunos estão com muita dificuldade de aprendizagem. Isso tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro ano. Então fizemos várias reuniões e pensamos, como é que nós vamos fazer? Estamos numa pandemia, como é que nós vamos reagir, como é que nós vamos modificar e motivar esses alunos? Sim. A gente sabe que o índice de evasão é muito grande no ensino médio, principalmente alunos de escola pública, né? E nossos alunos, eles precisam trabalhar, eles precisam ajudar a família, então a gente tinha que encontrar uma maneira. Aí discutimos vários métodos, várias maneiras e chegamos a um trabalho de monitoria. Então pensamos assim, vamos fazer uma monitoria de alunos com alunos, porque a facilidade do aluno de aprender com o colega é muito maior. Então o que nós fizemos? Nós reunimos um grupo de alunos interessados, alunos que dominam um pouco mais a matemática, a língua portuguesa. Então, esses alunos, eles estão reunindo semanalmente e às vezes quinzenalmente com os colegas, às vezes com intervenção do professor, para detectarmos assim, o que é que ele está aprendendo, como é que ele está reagindo, porque aqui em BH nós temos um trabalho que é chamado PET, que é Programa de Estudos Tutorados, né? Então, esse programa de estudo vem ali, é como se fosse um caderno com várias atividades. E como o nosso aluno está à distância, está em casa, às vezes ele tem dificuldade. Então, como ajudar esse aluno sem sair de casa, junto com os outros colegas? Aí foi através dessas reuniões, através do Meet, através do Zap, do WhatsApp, né? Então, ele tem uma facilidade maior em ter contato com seus colegas. Até agora está dando certo. A reunião de 9 turmas, nós estamos aí com uma reunião até com bastante alunos em cada turma, participando, buscando. Quem não viu, eu quero ver, então ele fica sabendo pelos amigos, ele quer assistir. Então, até então, está sendo uma proposta muito legal. Eu pensei que não iria dar certo, que eles iam ficar desmotivados, mas muito pelo contrário. Foi uma motivação muito bacana. Com certeza. Isso motiva e deixa também os alunos ligados no que está acontecendo. Agora, Dora, para finalizar, queria uma mensagem, uma dica para quem está aqui assistindo a gente. Levem muito a sério o estudo, acima de tudo. Além de estudar aquilo que é proposto para a escola, aproveitem o tempo, estudem, mas leiam bastante. Busquem livros interessantes, busquem motivação, porque esse momento vai passar. E é mais importante que ele passe com cada um mais fortalecido. Com certeza. Dora, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo em BH. Em breve, a gente se encontra de novo para mais um bate-papo. Muito obrigada. Agradeço a todos pelo convite. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa foi a Dora aqui na Hora do Enem com a gente.
E vamos falar do nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br e saiba como aderir a esse curso que você pode estudar de qualquer lugar. Essa é uma parceria da TV Escola, Colégio 24 Horas e do QG do Enem, disponibilizando uma plataforma de curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais, além de exercícios, material de apoio, mini simulados inteligentes e uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades que facilita a compreensão. Tudo isso para levar mais rápido para o caminho do seu sonho. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje uma super aula temática de biologia, taxonomia, fluxo de matéria e energia. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É contigo, Lande! Hora do Enem no ar! E aí, prontos para mais um papo sobre biologia? Hoje temos a presença dele, professor Fabrício Pinheiro. E aí, meu querido? Aí, Tudo bem? tudo certo com você, professor? Tudo tranquilo. Professor, o tema é taxonomia. Perfeito. Dá uma relembrada aí pra gente. Então, taxonomia é um conceito bastante amplo. Pela definição da palavra, o termo taxon indica pra gente grupo. Então, um grupo taxonômico. E se eu penso na palavra nomia, a gente pensa alguma coisa relacionada ao estudo. Então, seria o estudo dos grupos taxonômicos. O que seria isso? Classificar os seres vivos de acordo com as suas principais características e colocá-los dentro de digamos, um nome específico. Professor, na questão que a gente vai ver, tem um cladograma. O que seria um cladograma? Clado significa divisão. Então, o termo grama, ele só vai mostrar que vai ser digamos, um desenho mostrando que, de alguma forma, há muito tempo atrás, grupos de seres vivos foram sendo formados a partir de algum ancestral. O que seria um ancestral, para ficar mais fácil? Vou dar um exemplo bem prático. Nós e os chimpanzés, nós compartilhamos, nós temos o mesmo ancestral. O que seria isso? Algum grupo de ser vivo que viveu há muito tempo atrás e que, por algum motivo, esse grupo ele começou a se dividir em dois. Um grupo seguiu características específicas e o outro ficou bem diferente. E aí a gente observa que um cladograma é apenas uma representação que mostra como que as características dos seres vivos são representadas naquela questãozinha. Perfeito. Já que você tocou em questão, bora ver a questão? Com certeza. Tá aí, ó, questão 48 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, professor. Vamos lá? O cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos, o desenvolvimento de ovos protegidos por casca rígida possibilitou a conquista do ambiente terrestre. O surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número. Perfeito. Vamos pensar um detalhe importante? Bora. Eu queria mostrar para você que os reinos que nós conseguimos incluir todos os seres vivos são esses 5. Só que o nosso objetivo aqui é pensar nesse grupo. Beleza. Dentro do reino animal, a gente pode montar, por exemplo, um cladograma. E como é que se lê um cladograma? Consegue visualizar que tudo tem início nesse ponto? Sim. Esse é o ancestral que eu comentei agora há pouco contigo. Entendi. Ou seja, é aquele grupo que depois de um bom tempo começa a se diferenciar. Beleza. Esse ponto, ele é um ponto de bifurcação. É um ponto de divisão e a gente usa o termo clado justamente para essa separação. Então perceba que esse grupo de indivíduos que eu chamei de A, independente do nome dele, ele é um grupo que surgiu antes dos demais. Sim.
E aí eu queria que você percebesse que isso que eu coloquei, bolinha e número 1, é uma característica nova. E aí, nesse esquema, nesse cladograma, perceba que essa característica número 1, ela não vai estar presente no grupo A. Porque o grupo A surgiu antes dessa aquisição, digamos assim. Beleza. Perceba, então, que a característica 1 só vai estar presente nos grupos B e C. Certo. E aí eu percebo depois, aí eu vou subindo. Percebo que há um outro ponto de divisão. Certo. Essa divisão, ela é mais recente do que essa. Sim. Porque isso aqui está mais próximo aos dias atuais. Então, aqui embaixo é há muito tempo atrás e aqui em cima é algo mais recente. Perfeito. Essa característica de número 2, ela surgiu mais recentemente. Então, perceba que a característica 2 só está presente em um grupo, que é o grupo C. Então, esse cladograma, a gente avalia de várias formas. Bacana. A gente pensa em diversos grupos de seres vivos, a gente pensa em características novas. Só que o enunciado se refere a que reino? Um animal. Ele fala do reino animal e ele especifica o grupo dos vertebrados. E aí eu cheguei aonde eu precisava. O grupo dos vertebrados, que é o mais importante do reino animal, ele classifica os seres vivos que apresentam algum eixo de sustentação no corpo. Mas eu peço para você tomar cuidado com um detalhe. Qual? O grupo dos peixes, na taxonomia, ele não existe. Olha que esquisito, olha que doideira. Os peixes, eles são divididos em 2 grupos. Os peixes ósseos, que se chamam osteíctes, e os peixes cartilaginosos, que se chamam condrictes. Tubarão, um peixe cartilaginoso, ele tem musculatura, ele tem uma excelente mobilidade, só que o eixo de sustentação do corpo não é igual ao nosso, ósseo. Condro é cartilagem. Tirando o tubarão e raia, todos os outros que você conhece são peixes ósseos. Perfeito. E aí ele tem um esqueleto interno semelhante ao teu. E aí, professor, bora resolver? Como é que a gente faz ali? Perceba que nós temos números 1, 2, 3, 4 e 5. São as características novas, são as novidades evolutivas. E lá em cima, você pode observar que o primeiro grupo de todos esses representados, peixes ósseos, depois anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Certo. Perceba que a característica de número 2, ela não está presente no peixes ósseos. Ela está presente em todos que vêm à direita para cima. A gente pode pensar a mesma coisa da 3, da 5, ou seja, sempre, conforme a gente analisou aqui, a característica ela é daquele ponto para cima. Mas o enunciado fala: o cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos, o desenvolvimento de ovos protegidos por casca rígida, pergaminácea ou calcária, possibilitou a conquista do ambiente terrestre. O surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número. É muito importante que a gente tenha uma noção que o ambiente terrestre ele foi conquistado muito bem por répteis, aves e mamíferos. É importante que a gente tenha em mente essa diferença. O anfíbio invadiu o ambiente terrestre, mas ele precisa voltar à água para reproduzir, já que ele faz fecundação externa. Já os répteis, eles invadiram o ambiente terrestre definitivamente, porque eles fazem fecundação dentro da fêmea, e a gente chama isso de fecundação interna. E aí o réptil, como ele foi o primeiro a invadir o ambiente terrestre, o desenvolvimento dele vai ser dentro de um ovo com casca. Certo. E esse é um detalhe que a gente vai ter que tomar cuidado, porque répteis e aves seguem a mesma linha de pensamento. A fecundação é dentro da fêmea e o novo ser vivo formado, que eu vou chamar de embrião, ao invés dele se desenvolver
na água, ao invés dele se desenvolver dentro do útero da mamãe, eles se desenvolvem dentro de um ovo com casca. Perfeito. Voltando para a questão, o surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número. Se os ovos com casca surgiram a partir de um determinado momento, permitindo que répteis e aves apresentem aquela característica, que número você percebe no cladograma que mostra que dali para cima os seres vivos apresentariam ovos com casca, sendo que répteis e aves compartilham essa característica. Só pode ser o número 3. 3. Ok? Verdade. Então, a característica de número 3 surgiu naquele momento. E dali para cima, a tendência é que todos eles apresentem aquela característica. Professor, tem algum número ali que poderia confundir o candidato? Excelente pergunta, querido. Perceba que o número 5, ele está presente apenas nos mamíferos. Concorda Certo. comigo? Concordo. Só que, se eu afirmo para você que o número 3 é o surgimento de um ovo com casca, você concorda que nessa sequência, répteis, aves e mamíferos vão ter ovo com casca? Sim. Só que, cuidado, não é porque num determinado momento surgiu uma característica que quer dizer que todos os seres vivos Vamos vão adquirir. ter aquilo. O assunto agora, professor, é fluxo de matéria e energia. Explica para quem está em casa. Esse conceito ele engloba várias partes da biologia, relacionando também a conceitos químicos e geográficos. Olha aí. Porque quando se pensa em fluxo de matéria, a gente tem que pensar principalmente como que uma planta absorve os nutrientes do solo, como que ela faz fotossíntese, como que ela consegue produzir o próprio alimento, e esse alimento que ela fez para ela serve de comida para outros. Então, quando se pensa em fluxo de matéria, a gente analisa justamente a transferência da matéria do alimento pela nossa alimentação. Por isso que a gente tem que interpretar alguns tópicos importantes para não fugir muito do assunto, por ser um conceito bem amplo. Já o fluxo de energia, a gente vai classificar como sendo algo semelhante ao fluxo de matéria. Por quê? Você faz a sua alimentação diária. Certo. Você come alimentos, bom, você conhece, você come todo dia carboidrato. Sim. Você consegue quebrar o carboidrato para você utilizar como fonte energética. Então, o fluxo de energia, ele está intimamente relacionado ao fluxo de matéria, porque a gente produz o nosso ATP, para quem não lembra, ATP nada mais é do que a moeda energética, é a forma da energia que os seres vivos conseguem usar. Então, se eu tenho um fluxo de matéria, eu também vou ter um fluxo de energia. Então, são dois conceitos que correm de maneira bem paralela, ou seja, um está intimamente relacionado ao outro. Perfeito. Bora ver como isso aparece numa questão, professor? Vamos a lá? segunda do dia? Questão 90 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, mestre. No esquema representado, o processo identificado pelo número 2 é realizado por... A gente tem que analisar essa imagem com calma e perceber como que esses processos eles são realizados pelos seres vivos. É importante que a gente tenha um domínio dos conceitos mais básicos relacionados à ecologia. Boa. A gente tem que observar que toda cadeia alimentar, ou teia alimentar, o que seria uma cadeia alimentar? É organizar os grupos de seres vivos em relação à sua alimentação. Por exemplo, numa cadeia alimentar, a base dela sempre será os produtores. E aí sai pela definição no português. O que seria um produtor? Seria um grupo de ser vivo que consegue produzir o próprio alimento.
Só que esse alimento é usado pelo próprio ser vivo, concorda? Certo. Só que ele serve também de alimento para o nível trófico que está acima. O que seria um nível trófico? É um grupo de ser vivo. Então, os produtores representam o primeiro nível trófico. Certo. O alimento que ele produziu é consumido pelo segundo nível trófico, chamado consumidor primário. E esse consumidor primário, ele pode servir de alimento para o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário, fazendo uma relação com o fluxo de matéria. O produtor absorveu alguns nutrientes do solo. A planta pegou sais minerais do solo, usou para produzir nutrientes para ele. Certo. Esses nutrientes, que eu vou chamar de matéria, foi consumido pelo consumidor primário. E depois de um tempo, foi consumido pelo consumidor secundário. Isso é um fluxo de matéria. É a matéria sendo transferida de acordo com a alimentação. Só que eu não posso esquecer de um detalhe importante. Quando qualquer um desses seres vivos vem a falecer, esses seres vivos eles vão passar por um processo chamado decomposição. E a decomposição é feita por um grupo de decompositores. E o que a decomposição faz? Ela devolve para o solo os nutrientes. Então é muito importante que você tenha na cabeça que o produtor faz, pegando os nutrientes do solo e colocando na cadeia alimentar, os decompositores fazem o oposto. Eles devolvem os nutrientes para o solo. Por isso que o fluxo de matéria ele é sempre cíclico. Já a energia é diferente. A energia ela nunca é reciclada. A energia sempre é perdida para o meio. Por isso que você precisa se alimentar bem todos os dias. Você faz uma refeição, usa os nutrientes da comida para você gastar no teu dia a dia. Certo. Quando a energia que você usou, ela é perdida do seu corpo, ela nunca mais volta para ninguém. Por isso que o fluxo de matéria, ele é cíclico. E o fluxo de energia só vai em um sentido, que é de baixo para cima. Porém, perceba na questão que nós temos duas setinhas. A seta número 1 está mostrando a transformação de um composto C6H12O6 em gás carbônico. É importante que a gente saiba que essa molécula é a mais clássica da biologia. C6H12O6 é a representação, é a fórmula da glicose. E a glicose é um tipo de nutriente energético? Sim. Então, se você pega aquela glicose e transforma ela em gás carbônico, você não joga fora gás carbônico do seu corpo? Sim. Então, você quebrou a glicose, produziu o gás carbônico num processo que é chamado de respiração celular. Respiração celular é o que faz você se manter vivo. É como que a gente consegue extrair a energia dos alimentos e usar essa energia nas nossas células. É um processo complexo. Não se limita àquilo nunca. Essa questão ela está comparando setas opostas. Enquanto a seta de número 1 representa a respiração celular, a seta de número 2 representa a fotossíntese. Valeu. Perceba que os principais exemplos de seres vivos que fazem a fotossíntese são algas e vegetais, os principais. E o que eles têm em comum? Eles absorvem gás carbônico, absorvem luz e fazem o processo chamado fotossíntese. Produzem o próprio alimento a partir do gás carbônico, da água e da luz. Você faz fotossíntese? Eu não. Por isso que você precisa pegar o alimento que já está pronto. Por isso a relação da questão fluxo de matéria e energia com respiração celular
e fotossíntese. E aí, professor, ali, como a gente identifica? No esquema representado, o processo de número 2 é realizado. O número 2 é a fotossíntese. Certo. A fotossíntese só pode ser feita por um grupo de bactérias, são chamadas de cianobactérias, feito também pelas algas e feito pelos vegetais. De acordo com o que a gente comentou agora há pouco, a fotossíntese ela é realizada pelos produtores. Então, se a gente observar as opções, a única letra que mostra algo relacionado à fotossíntese é a letra D, organismos produtores, já que são aqueles que estão na base da cadeia alimentar. Perfeito. Professor, não tem nenhuma opção ali que o candidato possa escorregar? A interpretação, que não é simples, mas se ela for muito bem feita, a chance de errar essa questão ela é pequena. Só que tem alguns nomes ali, algumas opções que confundem. Por exemplo, a letra A, um ser vivo herbívoro. O que é um ser vivo herbívoro? É um ser vivo que é adaptado a ingerir apenas os produtores. Então, o ser vivo herbívoro é o consumidor primário. Ele não pode fazer fotossíntese. Entendi. Mas o termo herbívoro dá alguma ideia de planta. Isso induz ao erro. Perfeito. A letra B fala de fungo fermentador, fugir um pouquinho do contexto. A letra C fala de bactérias heterótrofas. Bactérias heterótrofas é a mesma coisa que bactérias heterotróficas. O produtor é o oposto do ser vivo heterotrófico. Nós somos heterotróficos. A gente pega o alimento pronto. Já a letra E, os decompositores, eles pegam os nutrientes que estavam no solo, mas ainda na forma de um ser vivo, e devolve para o solo. Professor, então reforçando o gabarito, opção D, organismos produtores. Perfeito, meu querido. Quando a gente aprende tudo isso que a gente aprendeu agora? Mais um tema muito amplo. Você está percebendo que o Enem, as questões de biologia, elas são muito bem feitas. Elas misturam muitas matérias. Sim. A ecologia é a parte da biologia que mais atrai a criançada. Fala de seres vivos, de alimentação, de problemas ambientais. Mas, mais uma vez, no ensino médio, a ecologia ela é mais pesada, porque a capacidade de interpretação, obviamente, ela fica cada vez maior. E chegamos ao final do programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. A Hora do Enem permanece ao seu lado, estamos aqui segurando a sua mão e te conduzindo para um futuro melhor. Faça a sua parte, porque nós acreditamos em você, no seu potencial. Estamos com o WhatsApp da Hora do Enem para dar sugestões, tirar dúvidas, participar aqui conosco da nossa janela do Enem. Nós queremos te ver aqui na telinha para você contar a sua história. Será uma honra receber vocês. Marque a gente também pelas redes sociais, #Hora do Enem. E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse o site www.horadoenem.org.br e siga em frente, porque é preciso recuperar o tempo perdido. É hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você, tenha fé, continue firme. Acredite, estamos aqui conectados cada vez mais juntos, pois essa é a sua hora, é a Hora do Enem. Até amanhã com muito mais Hora do Enem para vocês.